A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Irmãos, nós estamos, como os irmãos sabem, no mês de julho, que é o mês da oração, no mês onde a gente trabalhou bastante sobre o aspecto da oração, nas mensagens de quinta-feira, as mensagens do domingo pela manhã, nas mensagens do domingo pela noite, e hoje eu gostaria de ter a oportunidade, de estar aí no dia de fechamento do mês da oração, de falar um pouquinho mais sobre oração também. E pensando sobre o que falar sobre a oração, diante de um mês onde muito se falou sobre oração durante todo o mês, Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é inesgotável. E quanto mais a gente cava, mais a gente encontra. Quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente consegue extraindo. Então, o próprio assunto sobre a oração é um assunto inesgotável. E me veio à mente, então, a trabalhar hoje uma oração muito especial que é registrada nas Escrituras. É a maior oração registrada nas Escrituras, a oração mais longa do Senhor Jesus registrada na Palavra de Deus, que está lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17. Você pode ir abrindo aí a sua Bíblia. João capítulo 17, está registrado o que ficou conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E como eu disse, então, uma oração bem longa do nosso Senhor, e eu diria também que certamente uma das mais importantes, ou mais especiais que ele fez durante o seu ministério, que foi registrado nas Escrituras e que nós temos acesso agora. Nós temos a oportunidade, irmãos, de aprender muito com Jesus. Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor. O Sermão do Monte é um sermão extremamente conhecido, extremamente famoso. Muita gente tem até de cor, o Sermão do Monte, porque com certeza foi o sermão mais bem proferido ao longo de toda a história da humanidade. Mas nós não aprendemos com Jesus somente quando Ele está de fato ensinando, intencionalmente ensinando ali, como numa espécie de sermão. Mas nós aprendemos com Jesus também com as suas atitudes. E eu diria que de uma forma muito especial a gente aprende com o Senhor quando Ele está vivenciando os seus momentos mais íntimos aqui na face da terra. E essa oração é certamente um dos momentos onde Jesus estava em maior intimidade com o Pai, no que diz respeito ao seu ministério aqui entre nós. Então eu te convido a gente ler juntos João, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz bem assim a palavra de Deus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai reler aí algumas partes desse capítulo. E a cena aqui, irmãos, é a seguinte: a gente precisa ir lá no capítulo 13 para poder compreender exatamente em qual estágio nós estamos no capítulo 17, porque o texto é uma continuidade. Então Jesus, ele havia acabado de ter o seu momento da última ceia com os seus discípulos. Judas, né, já havia saído da presença deles ali, então já tinha ido fazer o que ele iria fazer posteriormente. Jesus, então, tem aquele episódio do lava-pés com os seus discípulos. Depois, no capítulo 14, ele vai tranquilizar os seus discípulos a respeito da sua partida, porque ele disse que iria partir para o Pai, então ele fala sobre o Espírito Santo, consola os discípulos que iriam ficar nesse mundo, enquanto ele partiria daqui para junto do Pai. Fala sobre a ideia, sobre o capítulo 15, né, que fala da videira, que os discípulos precisariam permanecer ligados a Ele, ainda que Ele não mais estivesse aqui fisicamente, mas que se não tivessem ligado a esse Jesus, todo o ministério seria infrutífero, porque seriam como galhos secos que só serviriam para ser lançados no chão e queimados. No capítulo 16, então, Jesus continua falando sobre o Espírito Santo, e ele continua agora com as suas palavras de despedida para os seus discípulos. São as últimas palavras ali, digamos assim, de despedida que Jesus profere aos seus discípulos, antes então dele ir lá para o Getsemane, né, ter aquele episódio de oração que é registrado nos outros evangelhos, e então ele é alcançado por Judas, os guardas romanos, os guardas do templo, é preso, e a gente já sabe como vai transcorrer a história a partir daí. Porém, no meio de toda essa cena, tem o capítulo 17. Então Jesus está no contexto de despedida dos seus discípulos. Ele está no momento íntimo, tanto com os discípulos como com o próprio Deus, porque ele está à beira de ser entregue ao sacrifício da cruz, e então ele eleva os olhos, como nós vemos aqui, e ele então ora essa oração do capítulo 17. E o que nós vamos fazer agora é entender um pouquinho mais o que Jesus está falando nessa oração, e o que isso pode representar para nós hoje, no nosso contexto de vida, como aplicar de alguma forma os princípios que a gente pode extrair da oração de Jesus para a nossa vida hoje. Então isso é uma coisa que fica no passado, ou nós conseguimos aprender até com a oração do nosso mestre? Certamente nós conseguimos aprender até com a oração do nosso mestre. E o nosso objetivo hoje é tentar extrair alguns princípios dessa oração. Por isso eu te convido a me acompanhar aí no texto, porque nós vamos passar por alguns versículos, né, ao longo dessa mensagem. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus fala uma coisa que para mim é muito especial, e a primeira vez que eu li isso na minha vida, esse capítulo, esse foi o versículo que me chamou mais atenção, ou o trecho que me chamou mais atenção nessa oração. Porque a vida eterna não começa após a morte, ela começa após a conversão. O que o senso comum diz? Que a vida eterna começa quando a gente morre. Mas Jesus diz que a vida eterna começa
hoje, a partir do momento que nós nos dobramos a Ele, reconhecemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Olha só o versículo 3, o que Jesus diz? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, irmãos, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. É certo que nós não vamos alcançar a plenitude da vida eterna aqui, porque nós vamos um dia estar junto com o Pai, de maneira mais integral, digamos assim. Mas hoje, nós já podemos conhecer a Deus, e hoje nós já podemos conhecer a Cristo, e com isso usufruir da vida eterna. Então, a ideia de que a eternidade só começa após a nossa morte, e que então eu vou viver sofrendo essa vida inteirinha, pensando só no que vai vir depois, né? Isso não procede. Nós já iniciamos a nossa vida eterna aqui, a partir do momento que nós conhecemos aquele que é eterno, que é o nosso Deus. E se a vida eterna está relacionada a conhecer a Deus, qual deveria ser, ou qual deve ser, o maior exercício da nossa vida, a partir do momento que nós somos alcançados pelo Senhor? É conhecer mais e mais desse Deus. Então, o que nós andamos fazendo na nossa vida? Estamos buscando conhecer mais e mais e mais desse Deus, porque de acordo com a oração de Jesus, se a vida eterna é conhecer a Deus e a quem Ele enviou, que é o Senhor Jesus Cristo, quanto mais eu conhecer esse Deus, quanto mais eu conhecer a Jesus, mais gostinho da eternidade eu vou tendo aqui. E quanto mais nós nos aproximamos daquilo que viveremos no futuro, mais as mazelas do presente se tornam irrelevantes para a nossa vida. Então, se há muito sofrimento e se há muita dor, o que precisa haver? Muita busca por Deus, porque Jesus diz que a vida eterna nada mais é do que conhecer a Ele e conhecer o Pai e conhecer a Ele, a quem o Pai mesmo enviou. Mas há mais coisas importantes que Jesus nos ensina com essa oração. O nosso papel não é convencer ninguém a crer em Deus, mas apenas sermos fiéis em mostrar ao mundo quem é o verdadeiro Deus por meio da sua palavra. Leiam comigo os versículos, do versículo 6 ao 8. Olha só o que o Senhor diz ao Pai. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Irmãos, Jesus diz: manifestei o teu nome àqueles que eram teus e tu mesmo, Pai, me deste. O que nós podemos aprender com o Senhor aqui? Não compete a nós a conversão das pessoas. Compete a nós apenas manifestar às pessoas o nome de Deus, ou seja, quem é esse Deus. Então nós conhecemos a Deus e a partir desse conhecimento nós simplesmente manifestamos às pessoas quem é esse Deus. E é esse próprio Deus quem tem a incumbência de converter o coração do pecador. Nós somos apenas coadjuvantes na história do reino de Deus. Nós não somos os personagens principais. O Senhor é quem é a única personagem principal. Nós apenas fazemos parte da história. Eu sempre digo que o papel do pastor, e a partir do pastor de qualquer discípulo de Cristo, não é chamar a atenção das pessoas a Ele mesmo, mas apontar para Jesus. Nós apenas apontamos. A responsabilidade da conversão não compete a nós. E isso deve trazer um profundo alívio à nossa alma. Talvez você tenha na sua família alguém que não conhece o Senhor.
E você tem durante anos e anos e anos e anos e anos tentando trabalhar com essa pessoa para que ela se entregue a Cristo. E você não consegue. E o negócio fica agarrado e você não consegue, e a pessoa não se entrega ao Senhor, e ela não crê, e você não sabe mais o que fazer. E você começa a se frustrar, e começa a ficar angustiado, e começa a ficar desesperado. E aí, nós acabamos caindo num erro terrível, que é quase que querer obrigar a pessoa a se entregar ao Senhor. Então nós queremos arrastá-la para a igreja, nós queremos arrastá-la para a célula, nós queremos falar toda hora da Bíblia para ela, mandamos vários versículos, e às vezes a pessoa fala, olha, não aguento mais ouvir o Daniel falar de Deus para mim, porque ele parece que quer imprimir a fé dele no meu coração à força de qualquer jeito. Irmãos, é muito mais leve, como Jesus falou, eu manifestei o teu nome, aqueles que eram teus, que tu me deste, o meu papel foi apenas manifestar o teu nome, Pai, a eles, e eles que eram teus, foram para o Senhor, ou seja, creram, receberam a palavra e a guardaram no coração. Então, irmãos, a responsabilidade da conversão, seja de um familiar, seja de um amigo, ou seja de quem quer que seja, não é sua, como também não é minha. A nossa responsabilidade é a manifestação do nome de Deus. Só que nós só conseguimos manifestar o nome de Deus como Jesus manifestou, se nós conhecermos a Deus, pelo menos um pouquinho do que Jesus conhecia. Então, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu experimento a eternidade, mais cheio do Espírito eu fico, e aí sim, faz mais sentido, e a probabilidade, será muito maior das pessoas, então, serem atraídas ao Evangelho. Não porque eu as trouxe com o meu poder de argumentação, ou porque eu as trouxe por qualquer outro motivo, mas porque eu simplesmente apresentei para elas quem é o Senhor Deus. E não faço isso somente falando, mas vivendo. Faço isso orando. Jesus fez isso de todas as formas. Ele apresentou o Pai por meio da pregação, do Sermão do Monte. Ele apresentou o Pai por meio da própria oração. Ele apresentou o Pai por meio das curas e dos milagres. Ele apresentou o Pai por meio do sacrifício na cruz. De todas as formas, na vida de Jesus, ele manifestou o Pai às pessoas. E essas pessoas, então, se voltaram ao Senhor. Todas as pessoas? Não. A Bíblia diz, aqueles que eram teus, tu os me deste. E eles reconheceram a tua palavra. Lembra que as ovelhas reconhecem a voz do pastor? Quando o pastor a chama, elas atendem ao chamado. Nós não somos os pastores, mas nós somos aqueles que apontam para o pastor. Então, em toda a sua vida, encha-se de Deus, aponte para Cristo e deixe os resultados disso na mão do Senhor. Se alguém é convertido, o mérito não é nosso. Se alguém também não é convertido, o problema, ou seja, a culpa também não é nossa. Se nós estivermos o tempo inteiro manifestando o nome de Deus aonde quer que a gente esteja. Bom, terceiro aspecto, versículo 9. Os verdadeiros filhos de Deus são guardados na fé pelo próprio Deus, de maneira que nenhum se perderá. E aqui tem uma coisa que Jesus ensina, irmãos, nesse momento de intimidade da oração, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode compreender da palavra de Deus. Olha o versículo 9, o que diz: é por eles, ou seja, aqueles que tu me deste, aqueles que reconheceram a tua palavra, é por eles que eu peço. Ou seja, aqueles que creram, que creram no Senhor Jesus verdadeiramente. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Neles quem? Nos filhos verdadeiros de Deus. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. O que Jesus está falando? Pai, enquanto eu estive aqui como homem, que o Senhor me enviou para essa obra, eu guardei todos aqueles que o Senhor me deu, ou seja, todos aqueles que creram na palavra, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Deus, a Jesus, creram em Jesus como Filho de Deus, Jesus os guardou. Em que sentido? Manteve a fé deles, eles não perderam a fé, eles não deixaram de ser filhos de Deus em nenhum momento, exceto Judas, porque isso estava escrito na palavra, na Escritura. E Jesus pede ao Pai para que continue seguindo essa linha quando ele fosse para os céus. Ou seja, Pai, não permita que nenhum deles se perca, continue guardando eles no teu nome, quando eu não estiver mais aqui, porque eles vão ficar aqui. O que isso significa, irmãos? Significa que ninguém que verdadeiramente crê no Senhor Jesus será afastado dele. Jamais. É impossível que Deus perca uma sequer ovelha do seu rebanho, que retornou para o bom pastor. Não há condição de alguém que verdadeiramente creu no Evangelho, entregou a sua vida, foi selado pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala, deixar de ser selado ou perder a sua salvação. Por que isso é muito maravilhoso? Porque isso deve trazer uma paz para o nosso coração indescritível. Eu não preciso ter medo, porque aquele que me chamou é aquele que me sustentará na fé até o último dia. Nosso papel, conhecer a Deus, manifestá-lo a todas as pessoas e descansar, porque o Senhor guardará a fé daqueles que realmente o amam. Então, por que às vezes nós agimos de maneira contrária? Porque às vezes nós temos tanto medo de que o nosso filho, ou que o nosso irmão, ou que o nosso parente vai estudar numa universidade, por exemplo. Nós temos medo de que ele perca a sua fé e caia, no mundo, vamos dizer assim. Irmãos, quem foi alcançado pelo Senhor não vai se perder. Não vai perder a sua salvação. O que nós precisamos pensar é o seguinte: será que realmente fomos alcançados pelo Senhor? Porque o que mais existe são pessoas que aparentemente foram alcançadas pelo Senhor, mas na verdade não foram. Estes sim, correm risco de serem afastados de Deus, porque não pertencem a Deus. Apenas acharam ou apenas acham que pertencem. Mas aqueles que são do Senhor, jamais ninguém apartará as ovelhas de Deus das mãos dele. Isso deve trazer uma profunda segurança. Não precisamos temer a perda da salvação, porque ela não existe. Ela não existe. Cuide dos seus filhos, instrua-os no caminho do Senhor, manifeste a eles a verdade de Deus e descanse no resto da vida, porque você fez o seu papel e é o Senhor quem fará todo o resto, de acordo com a vontade dele. Nós estamos nesse mundo provisoriamente e não pertencemos a ele. É um outro princípio que a gente pode extrair da palavra de Deus. Parece óbvio, mas na prática não é tão óbvio assim. Olha o versículo 14, o que diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus reforça essa ideia. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus veio, irmãos, para despertar aqueles que estavam dormindo.
para que entendessem que a vida não é aqui. Aqui é provisório, aqui é passageiro. Jesus diz 2 vezes nessa passagem: eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. E aí fica a pergunta, né? Será que isso está no nosso coração? Ou será que a gente está arraigado de tal forma nesse mundo que a gente acha que ele é a única verdade? A grande questão é que nós não estamos aqui aleatoriamente. Apesar de estarmos aqui provisoriamente, não estamos aqui aleatoriamente. Eu não estou aqui, irmãos, eu não fui chamado por Deus, eu não fui convertido ao Evangelho para continuar vivendo uma vida da forma como eu bem queira. Nem você e nem ninguém que pertence ao Senhor. Olha o que Jesus diz no finalzinho lá, no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Enviou os apóstolos, os 11 que estavam ali? Sim, mas enviou e envia cada um de nós. Cada um que se converte ao Senhor tem a responsabilidade de não viver mais a sua própria vida, mas viver a vida que Cristo tem para ele. Fui crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo ali? Eu não tenho mais direito sobre a minha própria vida. É Cristo quem vive em mim. É Ele quem me conduz. Então nós precisamos conhecer mais a esse Deus, para que a gente consiga se entregar mais a esse Deus, e assim Ele nos conduzirá mais durante toda a nossa vida, fazendo com que a nossa própria vida tenha sentido, tenha propósito. Mas será que nós somos mais apegados às coisas desse mundo? Ou nós somos mais apegados às coisas do reino de Deus? O que será que toma mais espaço do nosso coração? O que será que permeia mais os nossos pensamentos? Quanto tempo do dia eu passo pensando em coisas onde há virtude, coisas que estão relacionadas ao reino de Deus, e quanto tempo eu passo o meu dia pensando em absolutamente nada que traga edificação para a minha vida e para a vida do outro? A vida de Jesus mostra como ele se importava com o Pai, como ele buscava estar em plena sintonia com o Pai. Há uma quinta verdade na oração de Jesus que eu gostaria muito de destacar, e é que ele ora pela unidade da igreja. Ele não ora pela unidade somente daqueles 11 lá que estavam com ele ouvindo a oração, mas ele ora pela unidade da igreja, de toda a igreja. Leiam comigo o versículo 20. Não peço somente por estes, ou seja, estes que estão aqui agora nesse tempo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, nós hoje, inclusive, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus não orou somente pelos apóstolos, mas ele orou por toda a igreja. E toda a igreja de Cristo deve ser unida de tal forma como ele o era com o Pai e com o Espírito. Isso significa que a unidade precisa ser uma marca evidente e inegociável de uma igreja verdadeira do Senhor Jesus. Jesus orou pela unidade, Nós hoje, que estamos aqui, também sob o efeito dessa oração sacerdotal de Jesus, porque ele estava intercedendo por nós também naquele momento, precisamos ter a consciência disso e buscar com todas as nossas forças manter a perfeita unidade da igreja. A gente faz isso aqui no nosso contexto de Orla. Outras igrejas farão isso nos seus contextos de igreja. E no final das contas, a igreja de Cristo, ela estará completamente unida.
no que tange a sua linha de ação, procure unidade com os seus irmãos. Lembre-se que todas as vezes que você criar contendas, todas as vezes que você maldisser algum irmão, todas as vezes que você maldisser qualquer pessoa que seja no seio desta igreja, todas as vezes que você fizer qualquer tipo de fofoca, você está indo contra a intercessão que o seu mestre fez por você na ocasião da oração sacerdotal. Que tenhamos cuidado de prezarmos pela unidade da igreja, porque nós somos um só corpo, nós vivemos em um só reino, temos apenas um rei, e precisamos nos manter unidos, porque o mundo deseja ardentemente dividir a igreja do Senhor, porque divididos somos enfraquecidos, e aí sofreremos as consequências dessas divisões. Então, irmãos, com toda a força do meu coração eu peço, prezem pela unidade desta igreja, prezem pela unidade desta igreja. O que hoje tem causado divisões, brigas e disputas na igreja? Se você souber, combata com todas as suas forças. Porque a unidade da igreja traz aperfeiçoamento para os crentes e testemunho para o mundo. E um mundo extremamente dividido como que nós vivemos, um mundo extremamente relativizado que nós vivemos, a unidade é um evidente testemunho da presença de Deus. Por isso, precisamos ser unidos. Apesar das nossas diferenças, apesar das personalidades diferentes, apesar dos desejos diferentes, apesar de vários aspectos que nos diferenciam, Cristo é quem nos une e Ele precisa ser o principal na nossa vida como igreja e na nossa vida como um todo. Por fim, irmãos, eu gostaria de já caminhar para o final e salientar um último princípio que nós conseguimos extrair da oração de Jesus, e eu já estou perto de encerrar. Um dia, nós completaremos a nossa missão, partiremos desse mundo e veremos a glória do Senhor. Um dia, você completará a sua missão, partirá desse mundo e verá a glória do Senhor. Olha o que Jesus diz sobre isso, no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A nossa maior esperança não está em nada que ainda pode acontecer, mas no que já aconteceu e que nos garante a eternidade. Jesus disse: o meu desejo, a minha vontade, é que onde eu esteja, eles estejam também. O desejo de Jesus, irmão, é que onde Ele está hoje, você esteja também. E se você é uma dessas ovelhas que já estão no aprisco do pastor, se você é um desses que confiam no Senhor, você tem alguma dúvida de que, tendo Jesus dito ao Pai que gostaria que você estivesse com Ele, aonde Ele está, você tem alguma dúvida de que um dia você estará lá, junto com o Senhor, na eternidade completa e absoluta? Porque essa é a nossa maior alegria. A nossa esperança não está em qualquer coisa que possa acontecer, não está em nada que vai acontecer no futuro. A nossa esperança está no que Jesus já realizou. Não vamos viver a consequência disso no futuro. Vamos para junto do Pai no futuro. Por quê? Porque Jesus já realizou a única coisa que precisava ser realizada, para que um dia a gente esteja com Ele na eternidade também. Quanto mais tempo nós meditarmos no fato de que um dia estaremos com Jesus na glória, menos tempo nós perderemos com as ansiedades dessa vida. Nós somos muito ansiosos, porque nós olhamos o tempo inteiro para o lugar errado.
quando nós aprendermos a olhar para a eternidade com Jesus, para o caminho em que Ele abriu para nós, para o nosso destino final, nós vamos encontrar mais paz do que nós encontramos quando olhamos para as circunstâncias da vida. Então, confiemos em Deus, vamos buscá-lo, vamos conhecê-lo com todo o nosso coração. Como? Pela palavra, pela oração, pela comunhão. Vamos nos envolver o máximo que nós possamos com esse Deus, para que Ele encha o nosso coração e a partir de nós alcance outras pessoas que estejam ao nosso redor. Não porque somos bons, mas porque Ele quer e faz conforme a vontade dEle. E vamos então descansar na certeza de que esse Deus já tem um lugar preparado para nós, junto dEle, na eternidade. E eu encerro essa palavra fazendo uma leitura breve do livro de Apocalipse, no capítulo 21. E eu gostaria de ler somente a partir do verso 3. E a palavra diz assim: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Irmão, que você saia daqui nessa manhã convicto de que o Senhor Jesus não só orou por você, mas conquistou o seu direito de estar sempre com Ele, onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas, ou seja, esse mundo já terá passado. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, porque até na oração do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos e encontramos descanso para nossa alma cansada, fatigada desse mundo, Pai. Deus, obrigado. Obrigado por ser tão misericordioso, por ser tão bondoso, por ser tão paciente conosco, Pai. Obrigado por esta palavra que é viva, que é eficaz e que nos transforma profundamente de dentro para fora. Que ela continue sempre penetrando mesmo na nossa alma, Deus, tirando de dentro de nós tudo que não presta e nos enchendo com a presença do Senhor. Dá-nos o descanso daqueles que sabem que pertence ao Teu aprisco, e que desse aprisco ninguém tira ovelha alguma, Pai. Que a gente consiga descansar com isso, e aprendamos também que não somos responsáveis, ó Deus, pela conversão de ninguém, Pai. Nós não transformamos ninguém em ovelha. O que fazemos é buscar essas ovelhas e apontar para elas o caminho do aprisco do Senhor. Nos ajude a viver assim, e assim encontraremos paz para as nossas almas, paz para as nossas vidas e descanso no Senhor. Nós chamamos, Deus, queremos chamar mais e mais, e para isso precisamos conhecer o Senhor mais e mais. Então nos ajude a conhecer mais do Senhor. Esse é o maior anseio da nossa alma, Deus. Precisa ser o maior anseio da nossa alma. Bendito seja hoje e sempre o nome glorioso, maravilhoso do Senhor, Deus. E que a graça, Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.